Olá, pessoal, tudo bom? Já começo fazendo um convite para vocês pegarem uma aguinha, sentarem direitinho, ficarem em um lugar confortável, porque eu vou ficar falando um tempinho. Esse é o primeiro encontrinho de UX, eu estou muito, muito feliz e empolgada. E é isso, venham chegando. Eu vou já apresentar ele no Figma, eu não sei se todos mexem, se todos conhecem, então como aqui a ideia é fazer um encontro que seja acessível para todo mundo, vamos usar as ferramentas que a gente já usa dentro do UX também para fazer a apresentação. Sejam todos bem-vindas, bem-vindos. Ainda bem que eu tenho uma rede fantástica e maravilhosa, eu não imagino que eu precise nem dizer isso para vocês, mas é sempre bom. Então, racismo, transfobia, misoginia, homofobia e fascismo, eles não se discutem, se combatem. Então, acredito que não exista nenhum representante de nenhum desses discursos de ódio aqui. E fica o aviso aí, caso a gente trombe algum por aí. Eu vou começar falando um pouco de mim mesma. Nem todos me conhecem aqui, mas a maioria conhece, e mesmo assim nem sei se todo mundo está alinhado no meu corre profissional. Então, meu nome é Mariana Cantini, é, estou morando em Belém agora, uma grande alegria, não tenho nem palavras para dizer o quanto eu amo o Pará, a cultura, a culinária, tudo. A geografia, a floresta é um lugar realmente incrível e maravilhoso. Mas, além disso, eu estou chegando no meu 10º ano de experiência em UX. Em dezembro vai ser o último ano, o último mês ali do nono ano. E ano que vem já faço 10 anos. Então, esse encontrinho me vem muito também desse acúmulo de conhecimentos, né? E dessa vontade também de compartilhar um pouco essa visão prática, né? Porque eu já trabalhei em muitos lugares, né? De corporação gigante até projeto social. Eu estudei no Pedro II, eu acho que isso diz muito. Todas as pessoas que conhecem, que entendem a importância desse colégio no Rio de Janeiro, entendem como que isso transforma também a gente, não só como profissionais, né? Acho que nem é essa a pegada do colégio, mas muito como cidadãos críticos. E é muito do que a gente vai ver aqui hoje. Né? Então, eu já trabalhei em corporação, startup, já participei de sprint, já trabalhei em agência, em estudo, em estúdio, em movimento social, universidade. É, e a maioria, e digo até ultimamente, que eu tenho já conseguido focar e escolher um pouco melhor os projetos que eu quero trabalhar, eu tenho focado muito em projetos que promovam o impacto social. E agora eu estou tentando entender o social além do urbano, né? Que, enfim, sou carioca, morei muitos anos em São Paulo, então sempre tive esse recorte de classe muito pensado no contexto urbano, e é algo que até essa mudança tem me feito refletir bastante, né? Expandir bastante o conceito de social também. Qual que é a minha intenção, né, com esse projeto? Compartilhar os conhecimentos práticos que eu tenho da área de UX e produto. Eu acho que a gente já tem muito conteúdo didático, tem muitas pessoas incríveis produzindo coisas fantásticas na internet. A minha ideia aqui é ser um pouco mais prática. Eu gostaria muito de apoiar a entrada de minorias sociais no mercado de tecnologia. Então, aqui, quando eu falo minorias sociais, são pessoas que não têm grande representatividade dentro da indústria, né? Então, a minha ideia é conseguir trazer pessoas que já vivem ali à margem do trabalho e trazer um pouco mais de capacitação e espaço para essas pessoas. Questionar politicamente os produtos e serviços digitais. Então, hoje a tecnologia, ela é desgrudada da cultura, né? Como se fossem conceitos muito separados um do outro. E é justamente isso que eu tenho estudado, que eu quero também trazer como reflexão para todo esse conteúdo que eu tenho trazido para cá e cooperar, né? Eu acho que a ideia, para além da colaboração, eu acho que a ideia é que a gente consiga trabalhar com o viés da cooperação e incentivar a autonomia também nos processos de trabalho. A intenção não é criar pessoas dependentes de mim, muito pelo contrário, né? É justamente que a gente consiga conversar e ir proliferando esse conhecimento, para que cada um aqui tenha autonomia para seguir da forma que for mais alinhada às suas próprias intenções, tá? Então, eu separei essa apresentação em algumas partes. A primeira falando um pouco o que é UX, é um papo bem
básico. Lembro quando no meu primeiro dia de aula de arte, as pessoas falaram, né, professor, o que é arte para você? Faculdade de Economia é a mesma coisa. Então, enfim, estou seguindo o modelinho. Depois um pouco sobre como é trabalhar na área de UX, como que funciona o mercado, está começando, como que é. E finalmente eu vou abrir um pouco para algumas dúvidas aqui, vou deixar formulários, enfim, a gente consegue manter também esse contato, tá? Então, começando aqui sobre essa parte mais introdutória do que é UX. Tem uma formulação que eu gosto muito do Don Norman, mas apesar de não ser tão aprofundada. Então, ela te dá um primeiro panorama, mas a gente precisa conversar um pouco mais sobre isso, né? Então, UX é tudo. Então, às vezes a gente fica muito preso, né? UX é o protótipo, né? É o fluxo, como se ele estivesse apenas em um lugar do web design ali. E a gente vai expandir bastante esse conceito aqui, né? Também é isso, mas é muito mais do que isso. Então, eu gosto de pensar UX a partir de três pilares. O primeiro é, claro, a usabilidade. Eu acho que é um pilar que a gente já está mais próximo, a gente já consegue compreender melhor o UX como uma pessoa, o profissional de UX como uma pessoa que vai entender como que é a melhor forma de um usuário interagir com a tecnologia. O segundo passo é justamente o usuário, entender o indivíduo, entender viés, entender diversos outros fatores que estão por trás das tomadas de decisões. E a terceira camada, que eu acho que é a mais interessante da gente explorar essa palavra é foda, né? Da gente falar sobre, é justamente a comunidade. Então, é a gente expandir um pouco esse conceito de relação, né? Ao invés da gente falar homem-máquina, da gente entender como que a tecnologia ela se relaciona com um grupo de pessoas, como que a gente entende esse grupo de pessoas, como que a gente muda esse olhar, expande um pouco, indo um pouco além do indivíduo, tá? Então, falando primeiro aqui de usabilidade. Então, ela é a facilidade ou não do uso de uma interface. Então, aqui a gente tem 5 componentes, eu não vou aprofundar, tá, pessoal? Aqui a ideia é a gente ter algo que seja bem introdutório também. Então, a gente tem 5 pilares aqui. O primeiro é a aprendizagem. Então, quão fácil as pessoas conseguem, os usuários conseguem aprender, né? Pela primeira vez que eles entraram, quão fácil é para eles conseguirem executar uma tarefa. A gente tem a eficiência, que é bom, uma vez que a galera aprendeu, com que rapidez a galera consegue fazer isso? O sistema é eficiente? Memorabilidade. Então, se o usuário ele retorna depois de um tempo sem usar, ele consegue retomar essa atividade de uma forma eficiente ou vai ter que ter toda uma curva de aprendizagem mais uma vez? Erros. Então, se o usuário errou, e aí? Né? Eles conseguem se recuperar, eles não têm que voltar para o início da tarefa, como que a gente consegue tratar, prever e tratar. E a satisfação, que é um pouco mais subjetivo, que já entra ali já quase no indivíduo, mas que também está muito relacionado ao design, que é qual é a sensação, né? Quão agradável é utilizar esse design. Então, existem muitos frameworks, muitas heurísticas, existem pilares. Então, a usabilidade ela é muito bem teorizada, né? Ela até vem de um conceito ainda de tecnologia e computação, né? Ciência da computação. Então, a gente pode, por exemplo, estudar as 10 heurísticas de Nielsen e como projetar uma boa interface. Então, mas isso entendendo, primeiro você tem essa sistema computacional e começou a se pensar como seria feita essa interface, né? Que era algo que era muito necessário para as pessoas conseguirem usar as tecnologias que foram sendo criadas, né? Então, se a gente começa a falar de produto também, aqui são as heurísticas, enfim, a gente tem até alguns similares com os pilares que eu falei mais cedo, como, por exemplo, prevenção de erros, mas a gente passa por visibilidade do status do sistema, compatibilidade entre o sistema e o mundo real, controle e liberdade para o usuário, consistência e padronização, prevenção de erros, que falei agora, reconhecimento em vez de memorização, eficiência e flexibilidade de uso, estética e design minimalista, ajude os usuários a reconhecerem, diagnosticarem e recuperarem-se de erros e ajuda aí documentação.
Então, a gente pode aprofundar melhor nesse conteúdo, depois eu encaminho também o material para vocês. Outra coisa muito importante quando a gente pensa em usabilidade é a gente entender quais são as tarefas a serem executadas. Então, isso é uma forma de se projetar. Então, você entende, aqui eu usei um exemplo do Pix, por exemplo. Como que, para eu fazer um Pix para alguém, que eu preciso, quais são as minhas tarefas? Primeiro, eu preciso preencher chave Pix do destinatário. E aí isso pode ser feito de várias formas, né? Então, você entende esse objetivo. Nossa, depois eu preciso preencher o valor a pagar. Escolher a forma de pagamento, existem alguns lugares que você pode pagar com cartão, enfim, como que você vai pagar. Eu vou confirmar os dados para ver se meu dinheiro está indo para a pessoa certa. Depois eu vou compartilhar o comprovante, ou mostrar, enfim. Eu vou comprovar que eu fiz essa transação. Então, a gente vai entendendo etapa a etapa, e aí eu crio uma jornada, né? Eu entendo qual que é a melhor forma da usuária conseguir executar cada um desses objetivos. Existem usuário frames famosos que já são muito discutidos hoje em dia, mas eu vou trazer para cá até para a gente aprofundar a discussão, caso a gente queira. Mas é justamente, a gente fala de wireframe porque a gente está aqui querendo dizer que a gente precisa, toda essa tarefa, todo esse esboço, essa jornada, o ideal é que a gente sempre valide com as pessoas que estão ali ao redor. Então, você precisa validar isso com o time de tecnologia, você precisa entender com o time de negócio, você precisa entender com o seu cliente, dependendo, né, se você tiver em produto, se você tiver em projeto, você tem uma galera ali, os famosos stakeholders, que você precisa apresentar isso antes de você já levar para um estágio mais detalhado. Então, quando as pessoas falam wireframe, não é fazer o negócio no papel, ter um grande refinamento para fazer uma apresentação. É como que você consegue mostrar essa jornada, mostrar esse estudo sem gastar muito tempo nisso. Porque as chances de ajustes ou falar, putz, não é que, né, isso aqui não vai dar para a gente fazer, isso aqui o esforço técnico é muito grande. Então, a chance disso acontecer é alta. Então, por isso, a gente faz os wireframes ou faz um protótipo, se a gente tiver design system, outra história. Mas é basicamente essa apresentação mais crua do que você está ideando, que você está construindo. Aí depois, né, a gente entende a aplicação do Visual só depois de você já ter esse esqueleto validado. Então, até para não causar confusão. O Visual é uma outra etapa. Você está criando uma identidade visual. E a gente tem sempre um teste de usabilidade no final. Aí também ele pode ser feito em alguns formatos, pode ser presencial ou remoto. Você pode querer metrificar isso, então você vai ter o teste SAM. Então, não é um formato fechado de teste, mas aqui você valida se o projeto, se o protótipo, se a experiência, se o produto, né, dependendo do seu contexto, eles realmente estão atendendo às necessidades do seu usuário, né? Então, você precisa colocar realmente o seu usuário no centro aqui e colocar a galera para testar, para ver se é isso mesmo. Massa, isso de usabilidade. Olha, passei assim muito rápido, galera. Aprofundamento zero, mas é mais para vocês entenderem o contexto, tá? A gente pode aprofundar em cada um. A gente pode ter um encontrinho só para falar de tarefas, por exemplo, ou só para falar de teste. E aqui eu não estou nem falando de pesquisa ainda, tá? Eu estou falando aqui, ó, desenho, UX UI. A gente agora vem para uma outra camada. Então, aqui o que já é feito sob demanda. A gente já te deu uma demanda quando, olha, você precisa fazer isso. Eu usei, por exemplo, aqui o exemplo do Pix, porque quando a gente trabalhou no projeto, o Banco Central ele mandou um manual certinho do que a gente tinha que fazer. Não tinha nem muito para onde correr. Eu já tinha todas as especificações definidas, a gente não conseguia fazer uma grande pesquisa porque a gente tinha um tempo muito curto de entrega. A multa era de milhões, enfim, você tinha um deadline ali muito preciso e não podia passar desse dia. Então, era basicamente um waterfall ali, né, no modelo. Então, bom, existe essa demanda, precisa executar essa demanda que já foi definida e que, imagino, já tenha sido validado, todo o processo de pesquisa já tenha sido feito antes pelo próprio Banco Central, por uma análise de mercado, enfim, acredito que esse projeto ele já tenha chegado até pelo alcance e pelas ofertas de valor dele. Então, aqui foi um projeto, né? Não foi um produto, era assim, olha, precisa desenhar essa interface aqui para isso. Então, existiram outros estudos, é claro, mas já não é algo que veio a partir de uma pesquisa que a gente tenha feito.
Quando a gente começa a pensar que usuário, indivíduo, a gente já vai para uma outra camada, né? Então, né, a gente estava aqui falando de experiência, antes a gente precisa entender, essa experiência vai para aqui, né? Então, existe um trabalho anterior ao trabalho de usabilidade, que é justamente entender quem são essas pessoas, né? Então, o design centrado no ser humano é uma técnica de solução de problemas. Então, aqui a gente está falando que a gente está resolvendo problemas, não é? Eu tive uma ideia e quero fazer algo que eu acho que isso é incrível. Isso a gente está partindo do pressuposto que a gente está resolvendo um problema que coloca pessoas reais no centro do processo de desenvolvimento, permitindo que produtos sejam adaptados às necessidades do seu público. Então, aqui é o que a gente chama de human-centered design, né? O design centrado no ser humano, falando aqui no bom português. Então, o objetivo é manter os desejos, pontos problemáticos e preferências dos usuários em mente durante todas as fases do processo. Então, produtos se tornam mais intuitíveis e acessíveis e terão maior impacto. Então, aqui a gente também está entendendo que quanto maior for esse estudo, quanto maior for esse empenho, quanto mais a gente realmente quiser trazer esses usuários para dentro do processo, maior o impacto que esse produto vai gerar, claramente, porque ele não vai ter como input, né, como referência apenas a minha visão de mundo. Eu preciso aumentar muito, eu preciso me tirar desse protagonismo e trazer as pessoas, esses usuários, esse público-alvo para o protagonismo do processo. Então, aqui falando de público-alvo, né? Então, não é à toa que a gente fala no usuário ali no título da profissão. Então, isso é essencial. Então, você tem isso faz parte, né? O para quem, isso pode ser definido de diversas formas, né? Então, isso já é uma decisão estratégica. Então, ou você fala, putz, eu estou numa comunidade ribeirinha e estou morando aqui há um tempo, e aí eu entendi que a galera está passando por um problema que eu acredito que eu consiga resolver com a tecnologia. Então, eu não vou fazer isso para mim. Eu vou entender quem são essas pessoas, eu vou conversar, eu vou trocar ideia, eu vou principalmente ouvir muito, né? Eu acho que aqui a parte da escuta é muito importante. E aí, a partir disso, eu vou conseguir entender essas necessidades, eu vou usar aqui o que eu sei para somar nesse processo. Mas a gente não está falando aqui de tecnologia colonial, muito pelo contrário. Então, quando a gente vai para o contexto colonial, eu, como uma mulher branca vinda do Sudeste, eu tenho que entrar de uma outra forma, né? Então, eu entendo só que eu tenho algo que eu possa somar dentro de uma discussão, dentro de um processo, que as minhas habilidades entram aí, tá? E também existe um outro contexto ali de público-alvo, que é quando você tem uma solução e você quer direcionar ela para um público específico. Então, por exemplo, uma carteira de blockchain. Vou fazer uma carteira de blockchain. Eu preciso entender putz, qual que vai ser o público. Para quem que eu vou fazer isso? Eu vou fazer para gamer? Talvez eu tenha várias. Eu vou fazer para artistas que estão começando a comercializar NFTs, entendendo como que eles conseguem monetizar suas artes online. Já é uma outra galera. Então, isso já pode vir a partir de uma decisão estratégica. Então, são meio que essas as formas aí de você entender qual que é o seu público-alvo ou as pessoas que você tá atendendo. E aí, a partir disso, a gente faz um estudo da persona, né? A gente começa a realmente, depois de muita escuta, depois de muita pesquisa, sintetizar, né? Então, a persona ela é um exercício de síntese, basicamente. Você começa a entender diversos fatores, diversos atributos. Então, pô, se eu estou trabalhando num contexto tal, então eu vou representar isso através de uma pessoa, até para você conseguir entender melhor e comunicar melhor, né, o para quem que você tá fazendo. Aqui, né, lembrando, a gente nunca é nosso próprio usuário, então a gente tem que se retirar um pouco dessa posição. É difícil. Aí, amigos, homens brancos que também aí estão acostumados a sempre protagonizar as coisas, falam isso também para mim. Todo mundo tem um pouco desse vício. E isso é muito importante a gente entender que a gente não está criando as paradas para a gente, tá? A gente não, a não ser que você decida criar um produto para você, mas você vai estar um pouco rasgando ali a carteirinha do X. Então, o processo é outro. A gente não está no centro dele. A gente está agindo ali, mas a gente não está agindo para sempre, para a gente. E aí, aqui que a parada começa a ficar um pouco mais, eu acho, né?
mais interessante, a gente vai começando a se aproximar um pouco mais da realidade ali do processo. Então, é muito importante a gente olhar para o comportamento. Então, eu acredito que a persona ela não é o suficiente. Você está criando ali uma pessoa fictícia, massa. Você consegue entender um contexto, se existir algum foco de gênero, você coloca ali. Se existir algum recorte de idade, você também consegue colocar. Um recorte geográfico, também você consegue delimitar essas coisas. Mas você não consegue padronizar um comportamento em uma pessoa só, né? Então, quando a gente entende que dentro desse contexto socioeconômico existem diversos comportamentos, é muito importante que a gente olhe para cada um deles, comece a mapear, estudar e vai entendendo ali como que a gente vai clusterizando isso, né? Então, o que os consumidores realmente valorizam aqui é um negócio meio marketing, né? Mas eu gosto dessa abordagem. É, pode ser difícil de definir e psicologicamente complicado. Então, como as equipes de liderança podem gerenciar ativamente o valor ou criar maneiras de entregar mais, seja funcional, então a gente começa a ter alguns aspectos aqui quando a gente olha para o comportamento na entrega de solução. Então, eu posso fazer a pessoa economizar tempo, reduzir custo, então preciso entender quais são os comportamentos que estão por trás disso e emocionais, principalmente. Então, eu posso reduzir a ansiedade, proporcionar entretenimento. Então, aqui, quando eu falo comportamento, aqui eu estou falando de duas coisas. Eu estou falando de como que eu consigo entender dentro do meu recorte social quais são os comportamentos que estão ali. Então, putz, a gente está um público muito ansioso, falando de dinheiro, né? Putz, eu tenho uma galera que está endividada, eu tenho uma galera que está investindo. Eu posso ter tudo isso dentro de uma classe social, mas eu preciso entender cada um desses recortes para aí eu entregar uma oferta de valor que faça sentido. Então, quando eu tenho um produto, um atributo de valor que reduz a ansiedade, provavelmente é porque eu estou querendo resolver isso de um público endividado, que está sendo muito tomado pela ansiedade, ou talvez para o investidor assíduo que tem um grande problema ali para gerenciar seus trades, não sei. Mas é cruzar esse estudo com a oferta de valor que você está gerando. Talvez tenha ficado meio complicado essa parte, vocês me avisam aí qualquer coisa. E eu acho foda da onde que vem, né, essas ofertas de valor. Esse texto aqui ele é de Harvard, né, Business Review, que eles falam justamente dos elementos de valor. Então, o que você entrega, né? Então, você pode entregar elementos funcionais, então, posso informar, salvar tempo, economizar, organizar. Eu tenho uma outra camada emocional, que é também redução de ansiedade, nostalgia. O Spotify trabalha muito com esse tributo aqui de nostalgia. Já já vai chegar o compartilhar aí melhores do ano e a gente adora, todo mundo compartilhar é uma coisa que é incrível, porque traz esse sentimento de nostalgia para a gente. E aí a gente vai subindo, né? Não é necessariamente uma pirâmide que se acende assim, mas a gente entende que a gente vai elevando esses valores. Então, a gente já começa a pensar depois em life change, né? Mudança de vida. Então, eu consigo trazer pertencimento. Isso é algo que temos que reconhecer em algumas redes sociais, que no começo isso foi um conceito muito explorado, e até a gente chegar no impacto social, que é a transcendência, né? Então, como que a gente cria algo que faz com que as pessoas consigam atingir esse estado. O que é muito parecido com Maslow, que também tem esse olhar, entendendo a hierarquia de valores, ele já tem uma visão um pouco mais hierarquizada. Aqui também né? Mas em Maslow a gente vê um pouco mais. A gente tem um nível fisiológico, quando a gente vai para segurança, afiliação, estima e autorrealização. Então, são justamente um pouco desse recorte aqui, né? E que vem tudo dos 7 chakras, né? A gente até consegue entender claramente da onde vem isso aqui. Então, é um estudo que é muito profundo, isso também eu estou passando muito rápido, né, é, cada, cada um desses elementos aqui são extremamente importantes, eles podem ser falados durante horas, mas é um cheirinho de algo que eu acho que é também interessante de se estudar e de começar a pensar e trocar sobre quando a gente está falando de UX e comportamento. E um bônus que eu estou trazendo aqui também dentro disso é falar sobre algumas pesquisas que refletem
comportamentos não um pouco mais gerais, né? Então, eu peguei aqui, por exemplo, até na prática, né? Como que a gente consegue pegar um conceito vindo de pesquisa e aplicar na prática? Então, um índice que eu sempre falo e que é muito importante de ser compartilhado é o índice de níveis de analfabetismo no Brasil. Então, esse gráfico ele é de 2018, tá? Ele não é há 4 anos já defasado, mas ele representa, enfim, me parece muito fiel à realidade do Brasil. Então, eu ouço muitas pessoas falando, tipo, mas tá escrito, pô, as pessoas não leem, pô, não é possível que eu não entenda isso, né? A gente tem uma violência muito grande como designer quando a gente está criando produtos, interfaces, seja o que for. Então, quando a gente olha para essa tabela, a gente entende que só 12% dos brasileiros conseguem interpretar tabelas e gráficos complexos, né, envolvendo mais de duas variáveis, e também resolver situações, problemas relativos a tarefas de contextos diversos. Então, só 12%, galera. Assim, né, a grande maioria não consegue. Então, quando a gente vai para a população negra, esse recorte ele é ainda menor, só 8%. E 5% em mulheres donas de casa. Então, a gente também não pode achar que eu vou fazer um gráfico complexo aqui para mostrar como está a vida financeira da pessoa, e se ela não está conseguindo entender, pô, o problema é dela. Não é assim que a gente pode trabalhar, de forma alguma. Muito pelo contrário, a gente precisa entender muito bem o contexto, né? Entender, putz, a gente está no Brasil, a gente está fazendo, a gente tem que entender como que é a educação aqui, como que é a evasão escolar, qual é o nível quais são os níveis de analfabetismo, não é alfabeto e analfabeto, mas, né, existe uma nuance muito grande. Então, quando você vai fazer algo que vai muito pela linguagem matemática, você já está automaticamente excluindo muita gente do produto que você está fazendo, ele já se torna inacessível para muita gente. Então, isso é algo muito importante para a gente levar em consideração. E agora, indo para uma última visão, né? A gente tem falado muito sobre indivíduo e, ultimamente, eu comecei a trabalhar com blockchain, né? Eu confesso que estou um pouco apavorada agora, é um ambiente difícil como mulher. Mas que, enfim, existem diversas comunidades, é um lugar foda. Mas pensando aqui em comunidade, como que a gente vai além da compreensão individual e olhar para as pessoas, para como as pessoas se relacionam nas comunidades que elas fazem parte, né? Então, projetar soluções para comunidades reais garantirá que os produtos sejam centrados nas pessoas desde o início. Então, você está falando ainda de uma compreensão ainda mais profunda, né, do contexto de cada indivíduo, né? Então, não é você se forçar a entender aonde que ele está situado, quais são esses grupos de pessoas, não só quais, você vai expandindo também o conceito de comportamento. Eu falei de blockchain porque a Web3, aí a gente tem Web 1, 2 ou 3, posso falar sobre isso também, mas essa, é que o web baseado em blockchain, para assim simplificar, ela é muito centrada em comunidades. Então, você tem comunidades de mulheres games, comunidades de mulheres creators, você tem comunidades de pessoas negras que estão produzindo, né? Vocês têm várias comunidades e você se encontra ali para você conseguir tanto aprender e entender essa nova tecnologia que ela ainda está sendo muito, meio difícil de usar, e também para se fortalecer, para incentivar as trocas. Então, é um ambiente que é diferente. Então, o foco em comunidade garantirá aos desenvolvedores que se concentrem em soluções que as pessoas possam usar, em vez de soluções que se encaixem na visão de uma pessoa. Isso também algo muito importante, né? A gente não quer que as pessoas se encaixem no que a gente está fazendo. A gente quer que o que a gente está fazendo seja o melhor possível para o uso dessas pessoas. E aí, aqui, né, falando de blockchain, eu defini os 5 desafios comunitários urgentes que as blockchains podem resolver. Então, a gente está falando de riqueza geracional, saúde financeira, cultura e comunidades sustentáveis, bem-estar ambiental e resposta e socorro a desastres. Então, vocês veem como aqui a gente já está falando de coisas que são muito mais complexas, né? Que a gente não está resolvendo questões individuais, a gente está resolvendo questões coletivas aqui. E um exemplo que eu trouxe é o Banco da Maré, que eu vejo que tem total esse olhar que não vai só para um indivíduo, mas como que isso se expande,
né? Então, Alexandre ouviu de um líder comunitário que na região não havia nenhuma escola de ensino médio e agência bancária ou lotérica, onde as pessoas pudessem pagar suas contas. Para isso, elas precisavam ir até os bairros vizinhos, Bom Sucesso, Leí, Benfica, muitas vezes com dinheiro vivo, né? Mas aí correndo o risco de rolar um assalto. Então, esse mano, Alexandre criou o Banco da Maré, que é uma startup de impacto que oferece serviços bancários para regiões que normalmente não têm acesso ao sistema financeiro, que são esquecidas pelos grandes bancos. É, então, além da Maré, ele já foi para Portugal e a extensão, né? No Banco da Maré você podia pagar os seus boletos ali dentro mesmo, né? Então, se criou ali também uma forma de se uma moeda local que fizesse com que o dinheiro circulasse mais dentro da comunidade. Então, as pessoas não precisavam mais sair, porque eu vou pagar ali, eu vou voltar com dinheiro, enfim, quebrou essa lógica e fez com que tudo isso circulasse de uma forma diferente. Então, já é um produto que ele está num outro, ele está olhando para um outro contexto que é muito mais amplo. Então, eu acho que é justamente isso que eu acredito que como UX a gente deveria mirar, né? A gente pensa na usabilidade, a gente vai pensar, não que a gente vai fazer isso sozinho, tá, gente? Também não estou falando que a gente vai ter que montar todo com tudo isso sozinho. Isso também para mim não funciona. É só é uma provocação aqui de qual que deveria ser o nosso olhar como pessoas que estão projetando, estão criando produtos e serviços digitais, né? Como a gente não pode ficar ali, putz, qual é o botão, como é a cor, a gente bota... Isso é uma parte que é importante, mas existem outras partes que são igualmente importantes e que também são essenciais, né? É você entender comportamento, porque senão, quando a gente não compreende isso, existe uma grande chance da gente gerar resultados que a gente não gostaria. Então, a gente entende como que a gente está muito mais propenso à ansiedade, à depressão, ao próprio isolamento, por mais que a gente seja mais conectado, sentimento de solidão. É, a gente precisa estudar isso e a gente precisa falar sobre isso porque a gente somos designers, né? Então, a gente precisa ter essa visão também. E a gente precisa entender, é, eu acredito, né, que a gente precisa usar a tecnologia como solução de problemas amplos, como, por exemplo, saúde financeira. É um problema, é um tipo de abordagem que só é feita para um nicho muito específico, com uma representação muito específica. Então, hoje a gente tem nas finanças, a gente tem novas vozes ali que estão desmistificando isso, mas isso é muito recente. Até então, a gente não tinha a menor ideia de como lidar com dinheiro, a gente aprendia em casa e era um caos. Então, faz parte também, quando a gente está falando de experiência, quando a gente está falando de tecnologia, a gente entender para que a tecnologia pode servir, né? Então, pô, será que a gente consegue pegar um desses problemas que a gente já sabe que existem no Brasil, a gente faz uma avaria de problemas. E será que a gente não consegue usar a tecnologia para resolver? Será que a gente, como UX, não consegue puxar um pouco isso e começar a ter um olhar um pouco mais profundo, né, das coisas, para não só sair entregando, falando, tá aí, né? Aí você cria um monte de coisa, você tem diversos produtos tecnológicos ali que, na verdade, eles não estão atendendo, não estão resolvendo nada. Muitas vezes estão até criando problemas maiores. Então, eu acredito que essa seja a nossa responsabilidade também. Tá? Então, essa é a minha visão de UX. Eu posso, enfim, eu tenho essa tendência a ter uma visão muito mais crítica pelo meu contexto social, da onde eu vim, qual é a minha trajetória. Então, eu acredito que isso seja muito importante e eu não sei fazer de outra forma. Eu não acredito que as coisas deveriam ser feitas de outra forma. Eu acredito que elas devem ter um pouquinho desse olhar, tá? E é claro, eu só estou dando uma pincelada aqui. Então, mais uma vez, a ideia é só a gente entender mesmo o que que é UX, o que é essa percepção. Tem gente aqui que já é da área, tem gente que está entrando agora. Então, é um pouco para nivelar esse conhecimento entre a gente também, para a gente continuar depois. Agora, falando um pouco da prática, eu falei para a prática, e olha lá, fica a teoria. Como que é trabalhar com o UX na prática? Tá? Eu vou falar aqui muito baseado na minha experiência nas últimas pesquisas que eu tenho feito com as pessoas que eu tenho conversado, tá? Então, eu vejo que existem dois tipos de profissionais, tá? Existe o perfil generalista e existe o perfil especializado. Então, falando generalista aqui, eu estou falando clássico UX e UI.
tá? É a pessoa que vai ter e que tem um pitadinha de pesquisa também. Então, vai conseguir fazer umas validações, vai conseguir montar fluxos e vai também conseguir ter uma boa entrega visual, tá? E o especializado, ele já vai trabalhar em uma parte específica do processo de UX, tá? Então, tem a parte mais ampla, que é a habilidade de trabalhar fora da sua principal área. Então, são pessoas, pô, eu preciso validar aqui, fazer um teste de habilidade para entender esse ponto aqui, preciso montar esse fluxograma para mandar para o desenvolvimento, preciso criar uma identidade visual aqui para essa experiência. Então, são pessoas que conseguem trabalhar em diversas áreas e a gente tem o especialista que ele vai mais na profundidade. Então, ele vai falar, bom, qual que vai ser a melhor forma, qual o melhor tipo de teste que a gente consegue aplicar para a gente chegar nesse objetivo de pesquisa. Então, já vai, na nossa experiência, quais vão ser as tarefas que eu vou definir, qual que é a melhor forma que a gente consegue, que o usuário consegue executar cada uma delas. Tá? Então, aqui falando um pouco do perfil generalista, né? Então, o UX/UI é responsável pela experiência e navegação dos usuários em multiplataformas como websites e aplicações mobile, ou mobile. Não gosto de falar mobile porque eu acho que soa meio metido. Mas o correto é mobile, pelo que me serve. Ganhou cada vez mais destaque no mercado em diversas áreas, como empresas de e-commerce, agências de publicidade, fintechs e bancos digitais, além de empresas de tecnologia. Então, eles são comuns em empresas menores com menos funcionários. Aqui menores que eu falo no início de seus páginas, tá? Early stage. Então, é uma galera que não tem um grande departamento de design. Muitas vezes está até querendo começar uma cultura de produto, né? Empresas de tecnologia que tem, enfim, uma grande área de desenvolvimento e a galera dá uma patinada ali, os próximos desenvolvedores que têm uma interface. Então, às vezes a galera fala, pô, eu quero começar a ter uma área de design, eu quero começar a ter uma área de produto. Então, a galera começa com esse profissional e aí depois entende se vai querer fazer essa expansão ou não. Qual que é a faixa salarial média aqui, tá? Entre R$ 2.300, foi uma pesquisa que eu fiz recentemente, e 8.219. Então, a gente tem aqui sempre o nível júnior, pleno e sênior, né? Então, a média do piso salarial 2022, de acordos coletivos, levando em conta profissionais em regime CLT de todo o Brasil, é de R$ 3.274,05. Então, perfil profissional mais recorrente é um trabalhador com 24 anos, formação superior em design gráfico, sexo masculino, já foi mais mulher, entendemos? Sempre. Que trabalha 44 horas semanais, enfim. A cidade com mais ocorrências de contratações, São Paulo. Nenhuma novidade aqui, tá? E aqui eu trouxe algumas áreas, né? Dei uma pequena pincelada nas principais áreas que a gente tem aqui de produto. Então, a gente tem uma pessoa que é focada em visual, então perfis especialistas aqui, né? Existem várias outras, tá? Mas essas aqui são as três principais. A gente tem pessoas com foco em visual. Então, eles projetam todas as telas que compõem interface. Então, aqui a gente está falando de interface mesmo, né? A gente está considerando o layout de cada tela individual e como essas telas separadas se encaixam. Então, aqui a gente entra com padronização, como que a gente entende um pouco de psicologia das cores. Então, aqui falando de aspectos visuais. Então, aqui é necessário ter conhecimento dos princípios fundamentais de design gráfico. Então, aqui a gente fala de tipografia, teoria das cores, princípios de design de interação, é muito importante. É importante conhecer de UX também. Não é uma pessoa que não sei nada de UX, não. Tá junto ali, precisa ter esse conhecimento básico também. Figma é a principal ferramenta, também se usa o Sketch, aí tem Vision, enfim, existem uma série de ferramentas. O Figma é a mais usada hoje, ela é cloud, então você consegue ter um trabalho colaborativo. Arquitetura de informação é um termo meio demodé, mas que é importante. Conhecimento, compreensão, design responsivo também, né, para a gente entender quais são os diversos devices que a pessoa está usando, seja PC, seja tablet, notebook, iPhone, Android, cada um tem a sua especificidade. E como projetar para inclusão e acessibilidade. Aqui a gente fala de contraste, de pessoas daltônicas, de pessoas com baixa visão, como que a gente garante que essas pessoas consigam usar o produto, o serviço que você está fazendo. A gente tem o UX Research, a pessoa de pesquisa, pessoas que moram no coração, tem ela.
Então, responsável por elaborar e efetivar pesquisas com os usuários visando a identificação de comportamento, necessidades, motivações e dores. Né? Então, o objetivo é direcionar o desenvolvimento dos produtos com base nas informações resultantes dessas pesquisas. Então, ele trabalha perto do gerente de produto, tá perto da galera de negócios, para conseguir entender tanto as expectativas, os objetivos, né, que as áreas têm, e também conseguir trazer todo esse conceito, né, todo esse contexto. Então, eu entender qual é esse público, como que ele se comporta, quais são as dores, quais são as angústias, tem ansiedade, né, o que que a gente consegue resolver, quais são as oportunidades que a gente tem ali conhecendo um pouco desse comportamento. Então, aqui, uma das suas principais atividades são conduzir entrevistas, pesquisas e testes, analisar resultados quantitativos e qualitativos, desenvolver personas, jornadas de usuários e protótipos. Isso aqui, normalmente junto já com alguém de UX, é muito importante, e comunicar os resultados da pesquisa para o negócio. E a gente tem um outro pilar aqui, que é o UX Writer. Então, também chamado de copywriting, mas a gente usa mais copywriting, UX Writer, desculpa. A gente usa mais o UX Writer dentro das áreas de produto. Então, é a pessoa que vai entender como que se projeta o tom de voz, como que se passa todas as mensagens, como que o texto é, é, vai ajudar nessa experiência, né? Porque também faz parte, não é apenas o texto, ele, se você tem uma falta de padronização, isso costuma gerar uma grande fricção, né? Isso não é bom para a experiência. E também não como que se diz, né? Como que esse público, você vai para uma linguagem muito informal, talvez cria um atrito com o público. Ou o contrário, pô, a gente está aqui super formal e isso não faz muito sentido com o nosso público-alvo, né? Então, também são pessoas que trabalham em equipe, com as áreas de pesquisa de produto para entender, também precisa entender pessoas, precisa entender dores e necessidades, fazer essa composição de texto nessa interface, isso é interessante que também seja feito junto. E é legal que entenda um pouquinho de Figma, que já tem essa. Entenda um pouco da ferramenta para não desalinhar tudo de repente, ter todo o negócio errado e derruba. Então, conseguir também ter um pouco dessa autonomia para conseguir trabalhar dentro dessa plataforma. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, enfim, tenha sido um bom norte para vocês conseguirem entender um pouco sobre a área. Vou mandar para vocês o material e a gente se fala numa próxima. Vamos sentindo aí como que vai ser. Tchau, tchau.